Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa correção da tarefa, que é a página 189 e 200. Mas antes vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus pelo dia de hoje, para que nós possamos dar início. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor abençoe grandemente a vida desses alunos, dando a eles a sabedoria e o entendimento. Louvado seja o teu nome, amém. Bom, o exercício 10. Lá no exercício 10 diz assim: sabendo que a distância em linha reta entre Curitiba e Joinville é de 102 km, determine a escala do seguinte mapa. Dica: você vai precisar usar a régua para medir. Por que ele falou que você precisa usar a régua para medir? Porque você vai ter que pegar a régua e medir essa seta que está aí em vermelho, para ver qual é o tamanho dessa seta aqui no mapa. Então, e se você pegar a sua régua e se você medir, você encontrou que é 1,5, 1,5. Então, você tem lá 1,5, ou seja, essa distância de 1,5 que está aí no mapa corresponde a 102 km, que é a distância real de Curitiba a Joinville. Então, eu coloco aqui 102. E, como ele quer saber qual é a escala vai ser 1 está para quem? Então, aqui eu coloco x, tá? E aí, faço o procedimento 1,5 sobre 1 igual a 102 sobre x. Multiplicando, eu tenho 1,5x igual a 102. Efetuando a divisão, 102 dividido por 1,5, encontro como resposta 68. Ou seja, a escala é 1 está para 68 quilômetros. Essa é a escala que ele solicitou. Ok? Exercício 11. Determine o valor de x na redução abaixo. Então, nós temos duas imagens. O que eu vou fazer? Qual é a altura da primeira imagem e qual é a altura da segunda imagem? As alturas são 4,5 e 3. E qual é aqui a largura? A largura é 3 e x, tá? Então, aqui eu tenho a altura da primeira figura e a altura da segunda figura, que foi a redução. E aqui eu tenho a largura da primeira figura, que é 3, e a largura da segunda figura, que é x, que é o que ele quer que você determine qual é o valor de x. Então, faço o procedimento, 4,5 está para 3, 3 está para x. Então, multiplico cruzado, eu tenho 4,5x igual a 9, porque 3 vezes 3 é 9, 4,5 vezes x, 4,5x. 4,5 está multiplicando, passo dividindo. Como eu tenho uma divisão de um número inteiro por um número decimal, eu preciso o quê? Igualar as casas, coloco a vírgula e o zero, 90 dividido por 45, que vai ser igual a 2, ou seja, este é o valor de x, x igual a 2. Exercício 12. Ampliou-se uma foto de 3 centímetros por 4 centímetros para 9 centímetros por 12. Então, nós temos aqui uma ampliação de 3 centímetros e 4 centímetros para 9 centímetros e 12 centímetros. Ou seja, de 3 aumentou para 9, de 4 aumentou para 12. Ele quer saber qual foi o fator usado na ampliação. Se você prestar atenção aqui, de 3 para 9 triplicou. E de 4 para 12 também triplicou. Só você dividir 12 por 4 é 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, nesse caso aqui, o fator é 3, tá? 13. Preste atenção na redução a seguir. Ela preserva as proporções da foto original? Explique. O que eu vou fazer? Vou pegar a altura 18 e vou pegar a altura 15. Então, para eu saber se ela preservou as proporções, eu vou dividir a altura da figura que foi reduzida pela altura que era antes, ou seja, 15 dividido por 18. E fazendo essa divisão 15 por 18, não dá, acrescento 0, a 0 a vírgula, aí aqui vai dar por 7 ou 8, 7 vezes 8, vê se dá por 7.
7 vezes 8 é 56, 7 vezes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fosse por 8, 8 vezes 8, 64, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, por 8 é o mais próximo. Então, eu tenho aqui por 8, 8 vezes 8, 64, e 8 mais 6, 14. Vai sobrar 6. Que não dá para dividir, coloco 0. E aí eu tenho aqui 3. 3 vezes 8, 24, que vai dar 54, vai sobrar 6. Aqui vai dar uma dízima, né? Então, 0,833, tá? E eu vou fazer o mesmo processo agora na largura. Vou pegar 10 e vou dividir por 13. E 10 dividido por 13 vai dar 0,76, aproximado. Para que a resposta fosse sim, para que ele disse assim, ela preserva as proporções da foto original, teria que ter dado o mesmo resultado nos dois, como a gente fez aqui, ó. 9 dividido por 3, 3, 12 dividido por 4, 3. Quer dizer que aqui ele preservou as proporções, tanto no comprimento, tanto na largura quanto na altura, houve um aumento triplo, né? Triplicou. Nesse caso aqui, quando a gente dividiu 15 por 18, que é a altura, deu esse resultado. Quando nós dividimos 10 por 13, que é a largura, deu esse resultado. Então quer dizer que os resultados foram diferentes. Então o meu fator aqui não foi usado o mesmo fator na largura e na altura. Então a resposta aqui é não, tá? Por quê? Porque em um lado ele usou 0,83, em um lado foi usado fator 0,83 e no outro 0,76, tá? Então, quer dizer que não preservou as proporções. Bom, 14. Se o comprimento do lápis é de 8 centímetros, qual é a altura da bola? Se eu for pegar aí essa imagem aqui, eu consigo repetir esse lápis, eu consigo ter aqui, ó, não sei se você vai conseguir observar, o meu já tá todo riscado, tá? Mas esse lápis aqui, ó, eu consigo ter como altura aqui 3 lápis desse. E como cada lápis aqui vale 8, então se eu multiplicar 3 vezes 8 é 24. Então a altura da bola é 24 centímetros. Exercício 15. Em um mapa, 0,25 corresponde a 50 quilômetros. Então, eu tenho aqui 0,25 corresponde a 50. Se duas cidades estão a uma distância de 3,5 centímetros no mapa, qual a distância real? Então, 3,5x, tá? 0,25 e 3,5 corresponde aos valores do mapa. E 50 e x é o que eu quero descobrir, corresponde ao valor real. Então, multiplica aqui cruzado, tá? Vai fazer 0,25x, 3,5 por 50. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15, 16, 17. 175. Então, nós temos aqui 175. E agora eu vou dividir 175 por 0,25. Que vai dar, igual as casas já, tá? Vai dar 700 quilômetros. Essa é a distância real entre elas. Exercício 16. Abaixo está traçada a planta do piso térreo de uma casa, sabendo que 1 centímetro no mapa corresponde a 3 metros da situação real. Então, a cada 1 centímetro corresponde a 3 metros da situação real, ou seja, é triplicado o valor.
Então eu tenho que pegar as dimensões, né, no caso aqui, que é as dimensões da cozinha, da sala de jantar, todas as dimensões e multiplicar por 3, tá? Para que você possa descobrir qual é o tamanho real. Por exemplo, a cozinha, o tamanho dela é 1,90 por 1,10. Então eu vou multiplicar 1,90 vezes 3 e 1,10 também por 3, tá? Então você tem lá, cozinha é 1,90 vezes 3, que vai dar 5,7, e 1,10 vezes 3, que vai dar 3,3, tá? Então, essas são as dimensões reais da cozinha. 3,3 por 5,7, tá? 3,3 metros, né? (3,3 metros por 5,7 metros. E vou fazer o mesmo processo nos demais. Na sala de jantar, é 2 por 2,80. Então, vou multiplicar 2 por 3, que vai dar 6. 2,80 por 3, que vai dar 5,4. Então, você tem 6,0 metros, o tamanho real, por 5,4 ou 5,40, tanto faz, metros. A letra C, as dimensões da sala de estar. A sala de estar é 2 por 3. As outras medidas que estão ali, que é um 0,6 por 1,4, no caso você tem que somar 1,4 com 9, que vai dar 2, 9, 10, 11, 12, 13, 2,3, tá? Pode deixar, multiplica só o 3 por 2, tá? Então, onde você tem 2 vezes 3 vai dar 6, e onde você tem 3 vezes 3 vai dar 9. Então, eu tenho a dimensão 6 por 9. A área da sala de estar. Qual vai ser a área da sala de estar? Bom, eu vou calcular aqui as outras medidas, porque senão não vai dar certo, tá? Esse 6 por 9 é o tamanho da sala de estar, onde você tem 3 por 2. Só que acontece que você tem lá um pedaço que vale 0,6, então 0,6 vezes 3, que vai dar 1,8. E aí, o que vai acontecer aqui? A outra medida vai valer 2,85. Quer ver? Deixa eu te explicar o porquê que deu 2,85. Porque o outro pedaço ali, onde você tem... deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui você tem 3 e aqui você tem 2. Então, ficou 3 por 2, ficou 6 por 9. É o tamanho real. Só que aqui você tem essa abertura aqui. Ele não colocou, ou melhor, você tem esse pedaço aqui, ó, que eu coloquei ele 0,6 vezes 3, que dá 1,8. Se eu for somar isso aqui, 1,4 com 0,9, vai dar 2,9, 10, 11, 12, 13, 2,3. Tá? No livro eu não sei o porquê que ele deu 0,95. Talvez seja só esse pedacinho aqui, tá vendo? 0,95. Ele deveria ter colocado aqui que esse pedacinho, porque aqui você tem uma parede de 3. Aqui você não tem esse tamanho. Você sabe que daqui, ó, eu não tenho esse tamanho. Olha, tá vendo? Tá faltando informação para que eu pudesse saber qual exatamente é esse pedaço. Mas ele disse que é 0,95, né, no meu livro. Então, eu vou colocar aqui 0,95 vezes 3, que vai dar 2,85. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 6 vezes 9 é 54, e a área do... Se eu fosse calcular a área da sala de estar, é só multiplicar 6 vezes 9 é 54.
Só que aqui ele subtrai menos o produto disso aqui, 1,8 por 2,85, que dá 5,13. Então, menos 5,13, que vai dar um total de 48,87 metros quadrados. Tá? Ficou assim. Ficou meio confuso essa letra D por conta das dimensões que elas não estão ali certinha. Mas o que você tem que entender é que foi calculada a área total menos esse pedaço aqui que nós não temos. Tá? Que no livro ele deu aqui pra mim, mas você não tem. Tá? Então eu coloquei aqui os valores para que você tenha essa noção. 17. Ao reduzir um triângulo utilizando como fator de escala 1,5, seus ângulos internos também diminuem. Então, se eu tenho um triângulo com a medida dele 3, reduzo ele para 1,5, fica metade de 3, que vai ficar 1,5. Então, se eu tenho um triângulo que as medidas dele são 4, se eu reduzo ele pela metade, vai ficar 2. Só que os ângulos vão mudar ou vai permanecer da mesma coisa? A resposta é, os ângulos permanecem no mesmo tamanho. Os ângulos não diminuem, tá? Então, a resposta é não. A medida dos ângulos internos, ela não se altera, tá? Então, continue com o mesmo valor. Até mesmo porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, independente se eu tenho, isso daqui, ou se eu reduzir, o que aconteceu? Meu ângulo permaneceu o mesmo, tá? Tanto faz se eu fizer isso aqui, maior, ou se eu fizer ele aqui menor, meus ângulos vão permanecer o mesmo. Não vai mudar, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 18. O protótipo de um trem foi construído usando uma escala de 1 centímetro para 60 centímetros. Então, nós temos aqui uma escala de 1 para 60. O comprimento real do vagão de carga nesse trem é 2.100. Então, aqui nós sabemos que são os valor real. Real. E aqui é o desenho, né? E ele quer saber qual é o comprimento desse trem em miniatura, ou seja, no desenho. Então, eu tenho 1 está para x, igual a 60 está para 2.100, 60x igual a 2.100. Dividindo 2.100 por 60, vou encontrar o valor de x igual a 35 centímetros. Esse é o tamanho da miniatura do trem. Exercício 19. Diz assim: em uma foto, Joana mede 6,5 centímetros de altura e seu cachorro Max 2,5. Então, eu tenho aqui as medidas da foto, que é 6,5 e o cachorro 2,5. Se o animal mede 60 centímetros de altura, qual é a altura real de Joana? Então, o animal que corresponde a 2,5 mede 60 no tamanho real e ele quer saber qual é o tamanho real de Joana. Então, faço 6,5 por 2,5 igual a x sobre 60. Faço todo o processo, 2,5x igual 6,5 vezes 60. 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6, 36, com 3,90, ou seja, 390. E aí eu vou dividir 390 por 2,5, que vou encontrar como resultado 1,56 metros de altura. Essa é a altura real de Joana. Quase do meu tamanho. E a última questão, o exercício 20. Um mapa foi elaborado em uma escala de 1 centímetro para 250 km. Então, eu tenho 1 centímetro para 250 km. Nele, duas cidades aparecem a 2,3 centímetros de distância. Qual a distância real? Então, eu tenho 2,3 centímetros e eu quero saber a distância real. Mesma coisa, desenho real. Faço o mesmo processo, x vezes 1. Eu vou multiplicar cruzado, tá? X vezes 1 é x e 2,3 vezes 250. Deixa eu fazer aqui certinho. 1 está para 2,3 e 250 está para x. Então, eu tenho x
2,3 vezes 250 vai dar 575,0 quilômetros. Essa é a distância real entre as cidades. Bom, é isso aí. Correção feita, espero que você tenha feito a sua correção. Não deixe de anotar aí no seu livro, tá, os valores corretos, caso você tenha errado. Por hoje é só, fique com Deus e um grande abraço.